Não confiem no governo e não confiem em bancos. Por quê? Porque o dinheiro que você deixa na poupança não é seu. Se todo mundo fosse sacar o dinheiro agora, devido aos bancos praticarem reserva fracionária, eles não teriam como atender esses saques. E isso levaria sim a um confisco forçado. Aí você vai dizer, mas as pessoas não vão sacar tudo agora de uma vez. Bom, em 2014, a captação da poupança foi a menor desde 2011. Então já está havendo uma redução de depósito na poupança. As pessoas já não estão mais confiando na poupança. Até porque a inflação vai chegar aí a mais de 7% e vai subir, continuar subindo. Graças a esse governo. E deixar dinheiro na poupança é o mesmo que perder dinheiro, jogar dinheiro fora. Porque a inflação vai corroer todo o poder de compra do seu dinheiro deixado na poupança. A poupança não rende mais que a inflação. Então cuidado. Se eu fosse você, o meu conselho é: tire o dinheiro, saque o dinheiro da poupança e compre Bitcoin. Quer saber como fazer isso? Veja na descrição. Eu já fiz um vídeo explicando como fazer isso e tem links na descrição de corretoras que você pode transformar os seus reais em Bitcoin. Qual a vantagem de manter em Bitcoin? Ninguém, absolutamente ninguém no mundo vai poder meter a mão no seu dinheiro. Com Bitcoin, você é o próprio banco. Você não depende mais de ninguém para movimentar a quantia que você quiser, quando você quiser, da forma que você quiser. Você não tem que dar satisfação a absolutamente ninguém. É impenhorável, inconfiscável. Não tem como bloquear. Tá? Isso eu já não posso dizer de dinheiro deixado em bancos. Tá? Em qualquer banco do mundo, sempre vai haver alguém que tem mais poder que você sobre o seu próprio dinheiro. Basta se lembrar o que aconteceu no Chipre, recentemente, em 2013. O que aconteceu? Limitaram os saques diários. As pessoas não podiam sacar o seu próprio dinheiro, devido à crise lá no Chipre. E é isso que pode acontecer no Brasil também. Então, pessoal, fica a minha dica. Se no futuro acontecer, não foi por falta de aviso. A surpresa que eu prometi para vocês, e muitos aí já tinham adivinhado que eu ia falar justamente de Bitcoin, que é a melhor coisa que surgiu depois da internet. A internet é a melhor invenção que tivemos aí nos últimos tempos, e o Bitcoin, digamos, eu classificaria como a segunda melhor, né? A que possibilita mais a gente atingir nossos ideais libertários de ter controle sobre a nossa renda, né? E sobre nossos meios de troca, sobre nossa vida, sobre nossa liberdade. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, o valor atual do Bitcoin, quase $100, né? Ele teve uma volatilidade aí, oscilou bastante, né? Eu vou até citar aqui, ó, no dia aproximadamente aqui, ó, no dia 10, chegou a valer $266 mais ou menos, né? E depois teve uma queda por diversos motivos, né? Esse próprio site aqui, que é considerada a principal bolsa do Bitcoin, de compra e venda de Bitcoin, alegou que teve muitas requisições e por isso que caiu, e além de ataques ao site, mas isso é totalmente normal. Lembrando que assim, o Bitcoin não depende desse site MTGOX, tá? Aqui eu estou em outro site que está fazendo um resumo. Existem vários outros sites que servem para comprar e vender Bitcoin, e simplesmente isso aqui é um comportamento normal de mercado, e agora simplesmente ele estabilizou em aproximadamente $100. Então me diga, para aqueles que tiraram sarro do vídeo que eu fiz em dezembro, elogiando o Bitcoin, defendendo o Bitcoin, quando o Bitcoin valia $13, eu queria ver vocês que me criticaram, que falaram que o Bitcoin era uma piada, falar que é uma piada agora que ele está valendo $100, sendo que ele chegou a valer $266, ou seja, imagina se você tivesse aplicado, né, comprado 10 ou 100 Bitcoins quando valia $13, você conhece algum rendimento desse tipo, né? Com certeza não. E o Bitcoin, ele não é só para isso, só para você fazer um investimento nele e esperar que ele seja valorizado para depois você ter alguma forma de lucro. Ele é uma moeda de troca, né, de fato. Ele pode substituir qualquer moeda estatal, substituir o real, o dólar e qualquer outra.
Não tem deficiência nenhuma. E com a vantagem, o Bitcoin não é controlado por banco central, não tem um órgão central controlando, é uma rede completamente descentralizada, não tem como falsificar, porque os maiores falsificadores hoje de moeda são os bancos centrais. Tá? O próprio governo é o maior falsificador, ele que emite, imprime dinheiro, ele está o quê? Ele está falsificando. Não era para ele criar novas cópias, né? E o Bitcoin simplesmente tem um número limitado que vai ser atingido em 2140, vão ser 21 milhões de Bitcoins. Cada Bitcoin é divisível até 8 casas decimais. Então, você teria a possibilidade de ter 2 quadrilhões de unidades atômicas de Bitcoin. Ou seja, cada Bitcoin tem 100 milhões dessas unidades. Então, não tem problema para quem não consegue raciocinar. Eu já vi críticos aí falando que 21 milhões não é suficiente, mas você tem que pensar na matemática. E mesmo que Bitcoins forem perdidos, ou seja, não tem como você recuperá-los nunca mais, isso aí vai ser apenas aumentar o valor dos que estão restantes, ou seja, é como se fosse uma doação para os restantes. Ele pode se adaptar perfeitamente e atender toda a demanda do mundo, né? O mundo pode muito bem operar à base de Bitcoins. E o melhor, você tem controle sobre os seus Bitcoins, né? Você tem no aplicativo, vou mostrar aqui, tá aqui na sua carteira virtual, você pode mandar e receber para quem você quiser no mundo inteiro sem passar por nenhum banco e não ter nenhum intermediário. Estou dizendo, a partir do momento que você tem os Bitcoins, você pode receber e enviar Bitcoins para qualquer pessoa no mundo inteiro, né? Faça isso com uma moeda, faça isso com o real, por exemplo. Você vai fazer uma transferência, ou para o pessoal que é parceiro do YouTube, que está recebendo aí, por exemplo, tem uma transferência de dólar para real, o banco já vai cobrar o deságio, né? Já vai arrancar um pouco de você. O governo vai te roubar através de IOF. E assim vai. Agora o Bitcoin não. Bitcoin simplesmente você transfere e recebe sem dar satisfação a mais ninguém. Por isso que é maravilhoso. Então eu quero tornar esse vídeo prático, né? O objetivo é ser prático. Mostrando aqui uma das formas de você adquirir Bitcoins, né? Ao contrário do que muitas pessoas falam, errado, né? Achando que o Bitcoin você tem que minerar, usar processamento pesado do computador. Isso é segundo a forma como ele foi feito, né? E ainda é feito, mas a mineração em si, que eu não vou entrar em detalhes hoje, até porque ela não compensa mais uma pessoa fazer sozinha, etc. E ela vai ser cada vez mais difícil. Isso continua sendo feito e vai terminar em 2140, quando a gente tiver 21 milhões de Bitcoins. Hoje a gente tem 10 milhões. Então hoje você pode o quê? Você pode comprar, por exemplo, um site é o BitInstant. Ele aceita, por exemplo, o Brasil, né? Você pode fazer gerar um boleto, pagar um boleto e transferir para um endereço seu Bitcoin. Vamos supor que você quisesse 50 dólares, você vai investir, sei lá, 100 reais, né? Se eu não me engano, aqui até 500 dólares você pode fazer essa operação. Ele vai tirar uma taxa aqui de quase 4%, né? E claro, tem outras duas empresas envolvidas, que é o ZipZap e o eBanks, que é daqui. O eBanks, ele gera o boleto, o ZipZap confirma o pagamento e devolve pro BitInstant. Aí eles te mandam pro endereço que você especificar, né? O endereço do Bitcoin aqui, pronto, você tem seus Bitcoins e melhor, você tem uma moeda que está se valorizando cada vez mais, né? Essa aqui é uma das formas, você paga num dia, confirma o pagamento no outro, e em torno de 3 a 4 dias eles te mandam, né? Pelo menos essa tem sido minha experiência. Eu não estou dizendo que esse seja o melhor jeito, tá? Eu estou dizendo que é uma das formas, tá? Outra forma seria nesse Mt. Gox, seria a principal bolsa aí de Bitcoin, né, do mundo, né? Muita gente recorre a essa cotação para saber quanto vale um Bitcoin, mas você não precisa se ater a esse site, entendeu? Esse aqui é o mais famoso, o mais antigo, mas não quer dizer que esse aqui seja o oficial. Não existe
algo oficial em relação ao Bitcoin. Não existe autoridade central. Coloque isso na cabeça. Tá? Seria uma forma. Só que aqui você teria que transferir o seu dinheiro para uma conta num banco do Japão. Né? Se fosse o caso, poderia usar o Bitstamp também. Enfim, para passar para cá os fundos também daria. Né? Ou fazer uma transferência direta. Só que você vai pagar taxa, etc. Né? Então existem várias formas. Outra forma de adquirir, simplesmente indo nos fóruns. O Bitcoin Talk, o fórum mais famoso, olha lá, tem uma parte em português, né? Economia e mercado, ó, compro, vendo. Apesar que os brasileiros estão negociando Bitcoin a um valor bem mais alto do que é negociado lá fora, né? Então, pense bem, né? Você pode ter as vantagens de fazer essa coisa mais rápido, mas enfim. E outra que você tem que negociar com alguém que você confie. Então, muito cuidado, né? Você tem que realmente fazer tudo com cuidado, porque é igual você negociar com qualquer pessoa, não muda nada. Voltando aqui rapidamente a esse site, ó, eu só não mostrei aqui, por exemplo, no MTGOX está sendo negociado em média $100, né? Tem esse BTC, também ó, próximo de $100, Bitstamp, também por aí, Bitcoin 24, $76, um pouco menos, ó. Bitfloor, $100, né? E assim vai. Ele até mostra outros. Mas enfim, para o objetivo aqui eu tô pegando esse valor próximo de $100. O que eu quero fazer com esse vídeo? Eu queria incentivar todo mundo a usar Bitcoin. Aí você fala, bom, para que eu vou usar Bitcoin se eu não posso comprar nada ainda com ele? Na verdade você pode, tá? Você pode. Existem algumas lojas, por exemplo essa aqui, ó, Bitcoin Store, que é uma loja famosa aí que vende eletrônicos. É claro, ainda assim você vai falar assim, bom, mas para que eu vou comprar numa loja que nem está no Brasil, de fato, né? Preço em bitcoins, né? Para que eu vou comprar? Eu tô esperando que alguém de fora, né, de repente opine sobre isso, né? Eu estou dizendo que é possível, né? E isso aqui é um mercado enorme. Se alguém for pioneiro e abrir uma loja no Brasil que aceite bitcoins, eu tenho certeza que vai se dar bem, né? Vai ser um grande estímulo. Existem muitos outros sites que estão aceitando também. Então, o que todo mundo deveria fazer? Você deveria mandar um e-mail para a sua loja preferida, online, virtual, que seja, né? Ou mesmo que fosse uma loja física, porque não tem impedimento nenhum, e perguntar se aceita o Bitcoin. Se não aceita, deixar como sugestão. Conforme os lojistas forem vendo que as pessoas querem pagar em Bitcoin, eles vão aceitar Bitcoins, né? Ou então o caminho inverso, os próprios lojistas tomarem iniciativa e as pessoas verem isso como estímulo. Você não vai depender de cartão, né, simplesmente para pagar as coisas. Eu quis destacar aqui, por exemplo, como que você pagaria numa loja física, né? Você tem vários aplicativos já que você simplesmente usando, por exemplo, o QR Code, né, você poderia pagar e transferir e receber pelo seu celular. Então isso aqui vai ser o futuro, né? Isso que vai realmente te dar toda a liberdade sem depender de nenhuma moeda estatal, não depender de banco central, de política monetária e toda essa besteira. Sem contar por que eu estou citando o Bitcoin, porque é justamente a melhor arma contra a inflação. Lembrando que no vídeo anterior, né, eu falei sobre inflação. Inflação é o quê? Expansão da oferta monetária. Ainda que o Bitcoin esteja sendo gerado hoje, uma taxa aí de 25 Bitcoins a cada 10 minutos, né? Em 2017, se eu não me engano, vai ser reduzido pela metade e vai caindo, né? A dificuldade vai sendo cada vez maior. Mas ele tem um limite, isso é que importa. Ele tem um limite que ele vai ser atingido em 2140. 21 milhões de Bitcoins. E aí não vai ser gerado mais nenhum Bitcoin. Ou seja, não tem possibilidade de ter inflação, segundo a definição que eu estou usando, a correta, né? Expansão da oferta monetária. Ou seja, então... E outra, ele não está submetido a nada, a autoridade central nenhuma. Então, como é que alguém vai gerar inflação? Realmente as pessoas vão ter o controle. Que mais que eu preciso mostrar aqui?
Aqui, ó, para os lojistas, esse site aqui, ó, BitPay, também está oferecendo uma solução aí para você aceitar pagamento por Bitcoin, né, já de forma pronta. Então, eu não estou dando exemplos exaustivos aqui, eu estou citando alguns sites, tá, que já existem, que todo mundo pode usar. E eu estou dizendo assim que no Brasil tem um mercado enorme para isso, né? Então as pessoas deveriam ousar e começar a negociar em Bitcoin. Seria maravilhoso. Tem um artigo aqui também falando sobre o que eles chamavam de crash, né? Quando ele chegou a $266, depois caiu. Eles chamaram de crash, mas enfim, isso faz parte, sabe? São vários fatores que levam a isso, e eu vou dar agora a minha opinião sobre o que vai acontecer no futuro, tá? O que falta pro Bitcoin disparar? Quer dizer, faltam as lojas aderirem, as pessoas aderirem, começarem a fazer transações em Bitcoins, começarem a comprar produtos e serviços usando Bitcoins, tá? Agora, o que seria uma ajuda gigantesca, enorme para o Bitcoin? Seria, por exemplo, se o Google, né, uma empresa multinacional, conhecida mundialmente, decidisse fazer transações em Bitcoins, aceitasse Bitcoins. Por exemplo, para os parceiros do YouTube, no meu caso, se o Google chegasse e falasse, eu posso te pagar em Bitcoin, eu aceitaria na hora, porque é muito mais vantagem se você receber em Bitcoin, que é uma moeda que não tem a mão suja do governo, tá? E simplesmente isso que a gente está vendo é um mercado de fato livre, né? E claro, aqui você teria as regras do próprio site, né? MTGOX. Eu não estou me referindo que não possam ter regras privadas, podem, tá? Limites de negociação, etc. Isso aí é problema do site, e até porque ninguém é obrigado a usar esse site e nem mesmo essa cotação. Existem diversos outros sites, e outra, a gente não depende de site nenhum para chegar a um determinado valor. Você pode simplesmente, basta você encontrar alguém que queira comprar ou vender bitcoins e você aceitar pagar um determinado valor, e pronto, você já negociaram o Bitcoin. Então, é isso que eu quero dizer. Se o Google, por exemplo, aceitasse, se o Google decidisse, por exemplo, começar a fazer transações em Bitcoins, esse valor aqui subiria absurdamente. E eu tenho certeza absoluta que no futuro ele vai subir. Tá? É claro, ele vai ter oscilações, ele vai cair, vai subir, vai cair, vai subir. Mas agora a gente está observando uma estabilização em torno de $100, ou seja, isso é um mecanismo maravilhoso, mecanismo de mercado, que ele simplesmente está dizendo o seguinte, eu não expliquei aqui, né? Aqui nessa linha vermelha no gráfico de baixo é justamente quem quer vender, quem está pedindo, né, um certo valor pelo Bitcoin, e aqui quem quer comprar. Então, tem muita gente querendo um valor mais alto, né, e muita gente querendo comprar por um valor mais baixo. Aqui na linha horizontal você tem o valor. É claro que só vai haver negociação quando eles se encontrarem, quando alguém quiser vender pelo mesmo valor que alguém quer comprar, né? Então, isso aqui é totalmente voluntário, é espetacular, não precisa de governo para isso acontecer. As pessoas, voluntariamente, elas vão negociar. É isso que eu defendo, isso que eu sempre defendi. Você não precisa de Estado, governo, Banco Central para você fazer trocas voluntárias. E o Bitcoin é uma ferramenta espetacular, né? Uma ferramenta que serve perfeitamente aos propósitos do mercado. E quando eu falo mercado, eu não estou falando de bolsa, de cotação, eu estou falando realmente de troca voluntária. Eu estou falando de alguém oferecer um serviço, um produto e você comprar. É isso que é o mercado. É claro que cotações e bolsas fazem parte do mercado também. Isso aqui também é importante. Tá? É muito importante, é um mecanismo importante. Mas o real objetivo, a real finalidade é você substituir a moeda estatal. Por que você tem que se humilhar depender de um governo que vai decidir que você vai usar determinado tipo de moeda, que vai ter o nome que ele vai escolher, que vai ter o valor que ele vai escolher, né? Hoje, por exemplo, para você comprar $1, você precisa de R$2 aproximadamente, não é isso? O governo fica manipulando isso aí como ao interesse dele,
né? E quando na verdade deveria ser definido pelo mercado. A moeda hoje ela deveria ser muito mais forte. Por exemplo, o real, o que beneficiaria você? Se o real fosse muito mais forte, né? Não fosse desvalorizado em relação ao dólar. E é justamente isso que a gente observa aqui. E uma moeda como o Bitcoin não sendo atrelada a nenhum estado, nenhum governo, é isso que acontece, é o mundo inteiro negociando. O mundo inteiro, como eu digo, o mercado dizendo a verdade. O mercado realmente fala a verdade. Ele vai dizer quanto é que vale o Bitcoin, né? Eu não estou dizendo que esse valor não possa cair. Eu estou dizendo que, na minha opinião, esse valor só tende a aumentar. Ele pode cair, pode subir, mas a tendência vai ser aumentar. E quando grandes empresas, grandes multinacionais aí aderirem, tenho certeza que esse valor dispara, né? E o Bitcoin com certeza não vai poder ser ignorado. Hoje você vê programas falando de a cotação do dólar, do euro, eles vão ter que incluir o Bitcoin também, porque vai ser relevante. As pessoas vão querer saber quanto o Bitcoin vale, né? Tem muito mais coisa para falar sobre Bitcoin, não é só isso, tá? Tem muitos outros sites que aceitam Bitcoin. Por exemplo, a gente já tinha citado que o WordPress aceitava Bitcoin, o Mega, né, que é o antigo Mega Upload, também está aceitando. Você tem aqui o BitMET, que seria o eBay do Bitcoin, né? Já é um exemplo, você pode negociar qualquer coisa através de Bitcoins. Enfim, outros sites, domínios você pode comprar através de Bitcoin, até viagem, né? Você pode... Alguns hotéis aí aceitam Bitcoins, então, ou seja, o mercado está aumentando. E, enfim, é isso que vai acontecer. Cada vez mais o Bitcoin vai ser usado e vai ser mais valorizado. Por isso que eu digo, né? Ouça quem está baseando em fatos, em números. Tá? Em dezembro o Bitcoin valia $13, hoje vale $100. Esse valor vai aumentar. É um excelente investimento e uma excelente oportunidade para a gente se livrar, né, do real. E principalmente, por que eu falei que seria a continuação do vídeo anterior? Porque já que a gente está falando de inflação, a inflação que eu digo é um aumento da oferta monetária, tem como consequência o aumento de preços, e o aumento de preços vai corroer o seu poder de compra se você continuar usando real. O Bitcoin é o contrário. Olha o valor do Bitcoin. Né? Quantos reais você precisa para comprar $1? Você precisa de R$2. Agora eu pergunto, agora inverte a pergunta. Quantos dólares você precisa para ter um Bitcoin? $100. Ou seja, vale muito mais. E a tendência é subir. Então, você decide. Né? Se você quer confiar em políticos, em burocratas inúteis aí do governo, ou se você quer ter real liberdade, ter controle sobre o seu poder de compra e usar uma moeda de troca que realmente é condizente com o ideal libertário, sim, e vai eliminar os intermediários, né? Você tem a sua própria conta, você nem sequer precisa depender de um banco, né? Ainda que você possa deixar os seus bitcoins no site, ainda que no futuro até os bancos possam armazenar bitcoins se eles quiserem, né? Você não precisa, então é maravilhoso. E você pode pagar com o seu celular. Então, ponto final. Quem não quer? E antes que eu me esqueça, né? Eu já estava acabando o vídeo sem falar isso. O mais importante, tá? Nenhum burocrata, nenhum político, nenhum juiz, ninguém vai botar a mão nos seus bitcoins. Não, porque não tem como. Não tem jeito. Não tem como simplesmente dar uma ordem e falar: eu vou confiscar a sua poupança. Tá? Como eu vou taxar o seu dinheiro que você guardou, que nem está acontecendo no Chipre, tá? Isso não tem como fazer no Bitcoin, é impossível. Então, pensa, você quer liberdade ou você quer escravidão? Essa é a pergunta, né? Se você quer liberdade, então adote o Bitcoin. Esse é o ponto que tem que ser dito, e daqui a alguns anos vocês podem voltar nesse vídeo e constatar se eu tinha razão ou não tinha. Tá? Podem voltar. Isso aqui vai ficar gravado, podem baixar o vídeo e podem me cobrar. Vocês verão quem é que tem razão e quem tá aí só espalhando lorotas aí, defendendo o modelo ultrapassadíssimo aí, que é o modelo estatal, e
que é baseado no monopólio, né? O monopólio da moeda. A gente poderia ter várias moedas, inclusive, né? Inclusive, mesmo o Bitcoin, já existem outras moedas virtuais querendo concorrer com o Bitcoin. Talvez no futuro a gente vai ter várias. E você vai ter a opção de escolher trocar entre uma e outra, sem intermediário e sem depender de burocrata nenhum. Isso é espetacular. É isso que é liberdade. Esse vídeo é especialmente destinado aos leigos em Bitcoin, as pessoas iniciantes que não sabem nada de Bitcoin e querem comprar Bitcoin, querem passar a usar Bitcoin. Então eu vou mostrar aqui uma forma bem prática, sem blá blá blá, de como você abre sua carteira, como você compra Bitcoin e quebrar os principais mitos. Por exemplo, o mito que você não pode vender Bitcoin. É um mito, porque se há uma cotação, significa que ele está sendo comprado e vendido, né? E o outro mito é que você tem que comprar um Bitcoin inteiro, você não pode fracionar. Eu vou fazer uma compra aqui no valor de aproximadamente 50 e poucos reais para vocês verem que é possível. Então, a primeira coisa que você vai fazer é criar sua carteira. Se você é completamente leigo, não quer instalar nada no seu computador, quer usar uma carteira online, você pode usar esse site blockchain.info e fazer o seu cadastro lá, que você vai ter a sua carteira online. A sua carteira significa que você vai receber um endereço, né? E que vai ser similar a isso aqui, né? Um conjunto alfanumérico. Esse é o endereço onde você vai receber bitcoins, né? E ele pode ser representado através desse QR Code, né? O QR Code. Quick Response Code, né? Por isso que a gente vê muito nos celulares as pessoas filmando esse código, que é justamente para passar a informação do endereço, né, junto com o valor. Então essa aqui é uma das formas. Uma outra forma que eu recomendo é instalar, se você usa o Chrome, por isso que eu estou com o Chrome aqui instalado, apesar que eu não uso esse navegador, é instalar o CryptoKit. Esse aqui é muito interessante porque ele é uma extensão para o Chrome, né, bem leve, e ele praticamente assim, já vai ser integrado com qualquer site que você vai usar. Então ele gera aqui o seu endereço, ó, veja que já aqui é outro endereço, né, cada vez que você usar uma carteira diferente, você vai ter um endereço diferente, a menos que você use a mesma chave privada, etc, né? Mas isso não vem ao caso agora. Repara aqui que ele já detecta endereços da página, né? Quando você vai fazer uma compra é muito útil. Mas enfim, o que me importa aqui é a compra. Então vamos lá, vamos fazer a compra no site Bitcoin to You. Eu vou usar como exemplo, poderia usar o mercado Bitcoin, Bitfication, MTGOX, Bitstamp, qualquer outro. Mas eu vou usar esse aqui como exemplo. Então eu fiz um depósito aqui, ó, de propósito, uma fração aqui de R$ 56,63. Tá, eu vou fazer uma compra de Bitcoin nesse valor. Então, para ir desde o começo, você vai fazer o cadastro nesse site, tá? Você vai enviar os seus documentos, ser usuário verificado, isso é uma exigência do site, tá? Lembrando que o Bitcoin não tem nada a ver com o site, isso aqui é só uma conveniência para você transformar reais em Bitcoins. E aí a primeira coisa que você vai fazer é depositar dinheiro, né? Ou seja, você vai escolher um desses bancos aqui, ou via boleto, se você não quiser usar um banco específico, né? É mais fácil fazer uma transferência direto, mas se quiser pode usar boleto. E aí ele aceita todos esses bancos. E aí você simplesmente vai preencher seu valor, por exemplo, R$ 56 ou mais, ou quanto você quiser. Você vai depositar nessa conta, vai anexar o comprovante aqui, que você gera no Home Bank, você já gera na hora, ali um arquivo PDF que seja. Você anexa o comprovante aqui, confirma o depósito, pronto. Espera o site confirmar o depósito e vai aparecer esse crédito que vocês viram aqui. Então, é claro que você vai observar as taxas, né? O site cobra aí 1,65% sobre o depósito, né? E 0,6% na execução da ordem. Então, dá 2,25% para cada compra. Né? Isso é óbvio, porque o site é um serviço, tem um custo, ele tem que cobrar. Se você não quiser pagar uma taxa, então você pode negociar direto com alguém que queira vender Bitcoin para você. Né? Tem o site local Bitcoins, tudo isso eu vou colocar na descrição, vocês podem ver. Então eu vou comprar Bitcoins. Então você vai comprar Bitcoin, você vai lá colocar o quanto você quer. Aqui ele vai sugerir
o valor, né, que é o atual, R$1.999, um Bitcoin. Então, se eu quiser comprar, por exemplo, um Bitcoin, obviamente eu vou ter que ter R$1.999 nesse caso, né? Mas antes disso, você vai clicar aqui em negociações. Tá? E aqui você precisa entender, porque isso aqui é o cerne, o núcleo de qualquer site para você comprar e vender Bitcoins. Tá? Então você vai ter duas colunas, ordens de compra e ordens de venda. Tá? Em inglês seria ordens de compra, seria bid, né? Que seria uma oferta que você tá ofertando para comprar por um certo preço. E ordens de venda seria ask, ou seja, é o que você está pedindo, né, pelos bitcoins que está vendendo. Mas eu vou falar em bom e velho português aqui, porque afinal o vídeo é destinado a brasileiros, né? Então, por exemplo, nessa coluna ordens de compra, você vai ver aqui que os valores, os preços, eles estão em ordem descendente, ou seja, começa do maior, 1900, e vai caindo. Por quê? Porque esse primeiro aqui é o maior preço que está sendo, né, oferecido para comprar Bitcoin. Então, digamos que quem criou essa ordem de compra está dizendo o seguinte: olha, eu tenho R$29,45, né, e vou pagar R$1.900 por um Bitcoin. Como R$29, digamos, é uma fração, né, não vai inteirar 1.900, então ele vai conseguir 0,0155 Bitcoins, né? Se ele quisesse um Bitcoin, obviamente ele teria que ter R$1.900. Então é isso, e os outros vão colocando preços menores, ou seja, quem quer comprar quer um menor preço, né? Então isso aqui vai infinitamente, né, ou quantas ordens tiverem. Quem quer vender ao contrário, né? Aqui você vai começar no menor preço possível que está sendo oferecido no mercado e vai subindo. Ou seja, esse cara aqui, ele quer R$1.999,98 por um Bitcoin. Ele está vendendo volume, quantos Bitcoins? 0,0519. São 8 casas decimais, né? Então o total dá R$103,80. E aqui são as ordens que foram feitas, né? Quando alguém compra, né, vai aparecer aqui, compra, né? E quando alguém decide vender, colocando o mesmo preço de uma ordem de compra, que tem que bater, né? Ou seja, por exemplo, você vê que tem uma distância aqui, ou melhor dizendo, um intervalo, né? Vai de 1900 a 1999, ou seja, isso aqui tem que coincidir para haver negociação, né? E a última foi de justamente 1999. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar Bitcoin. Então vamos lá, 1999, e vou colocar o total que eu tenho depositado, R$56,63, tá? Então, coloca o valor, você clica aqui, ó, ele já vai te informar, né, o quanto você vai receber em Bitcoin, 0.02831, tal, né? E aí, pronto, vamos lá. Aqui você preenche sua senha e clica em confirmar a ordem de compra. Por que ela foi... Aqui vai aparecer executada. Por que ela foi automaticamente executada? Porque eu aceitei o valor que está sendo pedido. Por que eu não coloquei um valor menor? Porque eu quero... A intenção é justamente fazer esse vídeo, né? Então você vai ver agora no quanto você tem de Bitcoin, já está lá. 0028, tal. Né? Já descontada a comissão, né? Então pronto, agora você fala, bom, eu já tenho, se você voltar aqui no dashboard, né, você vai ver aqui que você tem 0028, tal, e vamos supor que eu quero sacar isso aqui, tá? Eu não quero deixar isso aqui no site, porque afinal você comprou, tá dizendo que você tem isso aqui no site, mas o site não é o local mais seguro para você deixar seus bitcoins, a menos que você queira ficar negociando. Eu posso esperar o Bitcoin subir, por exemplo, vamos supor que ele suba para 2.200, né? E eu venda por 2.200. Se eu fosse vender Bitcoin, né? Vamos supor que eu coloco aqui quantidade, né? O valor que eu... Só que vamos transformar isso aqui em ponto, né? Aí eu, por exemplo, eu mudaria aqui o valor para 2.200
e aí eu receberia R$62, ou seja, eu gastei R$56 e agora eu tenho 62. Vamos supor que eu conseguisse vender nesse preço, né? Se ele for subindo, quanto mais ele subir, mais você ganha. A ideia, na verdade, né, eu não uso o Bitcoin dessa forma. Você pode ficar comprando e vendendo e negociando. Isso aí fica a seu critério. Eu prefiro guardar. Então, onde eu vou guardar? Eu vou justamente passar aqui para o CryptoKit, tá? Para vocês verem aqui como que é bacana a propagação na rede. Então, vamos clicar aqui em sacar Bitcoin, né? E aqui ele quer saber a quantidade desejada. Eu vou copiar daqui para ficar mais fácil, tá? Então, sacar Bitcoin. Vamos transformar isso aqui em ponto. Carteira de destino. Ele quer saber o endereço da sua carteira. Então, por exemplo, você instalou o CryptoKit, por exemplo, ou está usando a minha carteira do blockchain, por exemplo, é só informar esse endereço aqui. Mas eu vou usar o CryptoKit só como exemplo para vocês verem, né? Que interessante. Então, vamos lá. Copie esse endereço aqui, your address, né? Vou colocar aqui. Ó, vocês podem ver, ó, 1JK, né? É o mesmo endereço, ó. Podem comparar aí, tá? Aqui você fornece a senha, certo? Então já tem a quantidade, o endereço, tá? Que vai ser enviado. Vou confirmar o saque. Agora ele vai pedir o código do Google Authenticator. Isso aqui é uma autenticação 2 passos para ter mais segurança. É opcional, mas é recomendável. Isso tudo você vê no site, tá? Não tem dificuldade alguma. E agora eu vou apertar sacar. Aguarde. E você aguarda. E aí o tempo... Tá ouvindo esse barulho, né? Esse barulho que acabou de dar. Sucesso, a transação de saque já foi processada, né? Ele já enviou. E adivinha para onde ela vai agora, né? Eu mandei para cá. Então, ou seja, olha aqui, 0.028, tá? A quantidade que eu mandei. Tá vendo? Então já está aqui. Você precisa obrigatoriamente usar o CryptoKit? Não, né? Se você quiser, você pode, como eu falei, usar esse aqui e aparecer a quantidade aqui, né? Ia ficar no site blockchain. Se você não usar o Chrome, não quiser usar o CryptoKit, você pode usar o Multibit. Mesma coisa, ó, sempre vai ter a carteira com o seu endereço e pronto, né? Você vê que sempre tem o QR Code aqui, né? Por exemplo, por quê? Porque isso aqui pode ser usado até no comércio. Se você quiser mostrar para alguém o endereço, alguém te mandar um pagamento, você já fornece aqui. Por exemplo, solicitar, vamos supor, eu quero cobrar, por exemplo, 0.2, né? Ou aqui seria, não, $1, vai. Aqui eu poderia converter em reais, né? Então dá 0.0010, tá vendo? Conforme eu vou mudando aqui, né, ó, vai mudando o QR Code lá. Depois você mostra pro cliente e pronto. Ou para quem, né, for pagar. Isso aqui eu só tô comentando, né, de forma... Então pronto. Está aí demonstrado, né, a compra de Bitcoin, você recebendo. É importante frisar o seguinte: como é que você armazena de forma segura? Você vê que aqui tem um campo para senha, tá? Você vai no CryptoKit e você vai configurar essa senha. Se você deixar sem a senha, né, e alguém pegar esse arquivo, ou sei lá, se o computador for comprometido, né, fica muito fácil para transferir os bitcoins para outro lugar. Então você coloca uma senha grande, tá, uns 15 caracteres, tá, guarda ela bem. E aqui no Wallet Options, né, ó, tá vendo? Ó? Aqui você, como já tem a senha, vai aparecer para remover. Então é basicamente isso. E depois você pode simplesmente fazer o backup, né? Ou seja, você faz aqui backup,
tá? Faz o download e acabou. Você tem o backup, guarda isso aqui num local seguro, você pode guardar na nuvem ou no pendrive, onde você quiser, e pronto, tá? Você está seguro, com uma senha boa e com backup. Multibit é a mesma coisa, né? Você tem que colocar uma senha, né? Adicionar senha, uma senha forte e fazer um backup também. Ou o blockchain, né? Se você preferir um site online, praticamente ele já tem vários recursos aqui que é só clicar e, enfim, você pode estudar e fazer. Eu coloquei outros sites aqui, por exemplo, Mercado Bitcoin, ó, é a mesma coisa, ordens de compra, tá vendo? Todos os sites têm essas duas colunas. Bitfication, mesma coisa, compras e vendas. Então é só isso, né? Não tem segredo nenhum. E aí você fala, bom, tá bom. Você tem aí seus bitcoins, né? O que você pode fazer com eles, né? Aí você pode ir num site, por exemplo, um site que aceite bitcoins, né? Acessa o meu blog, loja bitcoin.blogspot.com, tá? O mais recente aí foi o Tiger Direct, que tem mais de 200 mil produtos. Tem vários outros para, e no Brasil também, né? No Brasil você também tem sites que tem muita gente vendendo no Mercado Livre, enfim, estão vendendo carro, até apartamento, ó. Fiz uma sugestão aí para o Magazine Luiza, enfim. Então isso aí vai se espalhar cada vez mais. E aí, simplesmente, quando, por exemplo, vamos supor que aqui fosse uma loja, tá? E ela te mostrasse esse endereço. Aqui é um endereço que eu deixo para doação. Vamos supor que você usasse o CryptoKit, ó. Veja que ele já pega esse endereço, né? Ou seja, se eu quisesse usar esse endereço, vamos supor, para enviar, eu clico aqui, né? Você tá vendo como é que ele é fácil? Aqui eu vou digitar a senha, a quantidade, né? Se eu quiser mandar 0. Por exemplo, 02, né? Ele já calcula aqui e aí ele manda. Da mesma forma que eu recebi, eu posso mandar para qualquer outro endereço. Então é basicamente isso. Tá super fácil, qualquer pessoa pode usar, não tem dificuldade nenhuma. Tá? E outra coisa, aí você deve estar pensando, mas eu só posso usar no computador? Não. O Bitcoin você usa em qualquer dispositivo, celular, por exemplo. Só baixar você vai por exemplo, se você usa o Android, né? Vamos lá, vamos usar aqui. Vamos procurar aqui, ó. Tô simulando aqui porque eu não tô com o celular aqui, né? Então, vamos supor Bitcoin. Eu vou digitar só Bitcoin, tá? Você vai procurar um aplicativo Bitcoin Wallet. Olha lá, mesma coisa. Você instala no seu Android e pode usar. Você vai ter o endereço, vai ter o QR Code, vai ter tudo, né? Muito simples também. Nunca esqueça de colocar uma senha, né? E fazer o backup para você ter segurança. Você pode usar no tablet, pode usar em qualquer lugar. Então é muito fácil. Todo mundo hoje já tem um celular. Então assim, aqui eu estou demonstrando como você usar no computador, né? E o CryptoKit, ele é interessante assim, por enquanto só tem para o Chrome, mas eles vão disponibilizar para o Firefox. É o cliente mais fácil de você usar. Inclusive ele tem até um recurso aqui para você mandar mensagens criptografadas para outra pessoa. Isso aqui é bem interessante. Eles vão ampliar, sabe? Você pode ver aqui notícias, pode ver o gráfico, enfim. É muito fácil, muito simples, tá? Então é isso. Qualquer dúvida aí, eu espero que eu tenha demonstrado de forma fácil. Qualquer dúvida, pergunte. E vou responder para todo mundo usar. O Bitcoin é para sua mãe usar, seu pai usar, sua avó usar, sabe? Seu filho usar, seu irmão. Poderia ser usado na feira, em qualquer lugar, em stand center, sabe? Camelô, shopping, supermercado, sites, qualquer lugar, é muito fácil, né? Agora com essa história aí do IOF, para quem faz compra no exterior é perfeito, porque você paga com Bitcoin e você escapa do IOF, né? Para que você usar cartão, né? Então tá aí,
Espero não ter esquecido de nada e qualquer dúvida pergunte abaixo que eu vou esclarecer a sua dúvida. Hoje o Bitcoin passou aí dos $500, cada Bitcoin valendo mais de $500 na bolsa lá do Japão, né? MTGOX, talvez a mais famosa. E, enfim, para quem viu meu último vídeo, há 2 semanas atrás, quando estava $206, né? E seguiu o meu conselho, jamais que dobrou o seu investimento aí. A vantagem de deixar a sua renda em Bitcoin é porque, primeiro, que o rendimento é muito maior do que você deixar, por exemplo, na poupança. Segundo, você está protegido contra a inflação, porque hoje a inflação ela corrói qualquer rendimento que você tenha. E outra, que ninguém é capaz de me mostrar um rendimento maior do que esse. Em 2 semanas, mais que dobrar. Tá? Isso aqui vai se acelerar cada vez mais. Tá? Ou a tendência, pelo menos assim, como eu digo, a longo prazo, isso aqui aumentar muito. No ano que vem, com certeza, já vai estar mais de $1.000. Então, sempre é tempo de você investir. Rapidamente, como é que você compra Bitcoin? Vai no site Bitcoin to You, ou então vai no Mercado Bitcoin, ou Bitfication, ou a europeia Bitstamp, que aceita depósito de brasileiros. Tá? Então, qualquer dúvida, é só me falar, e eu vou continuar aqui registrando cada avanço do Bitcoin, porque o mercado está dizendo claramente, né, o que tem valor. Isso é livre mercado, por isso que funciona. Não tem um burocrata por trás, não tem o Estado controlando nada. Isso aqui é voluntário, né, por isso que tem muito mais valor do que um simples papel de real que o Estado quer fazer você crer que aquilo tem valor quando não tem. Né? Então dê valor ao que tem valor. Tá? Invista em Bitcoin, compre Bitcoin. E eu deixei as formas de compra aí na descrição, é só olhar e qualquer dúvida, só perguntar. Novas cédulas de R$2 e R$5 começam a circular na segunda. Veja os procedimentos para verificar a autenticidade dessas notas. Verifique a cor se é predominantemente azul. Verifique com uma régua se as dimensões são de 121 mm por 65 mm. Verifique se em um dos lados aparece a efígie da República como figura principal. Verifique o número 2. Verifique a marca tátil. Verifique as expressões República Federativa do Brasil e Deus seja louvado. Verifique as legendas R$2 e 2010, ano de aprovação do design da cédula. Verifique o quebra-cabeça, novidade dessa nota. Verifique o número escondido. Verifique o elemento fluorescente. Verifique no outro lado a tartaruga marinha como figura principal. Verifique as expressões R$2 e Banco Central do Brasil. Verifique o número 2. Verifique o quebra-cabeça novamente. Verifique as microchancelas. Verifique a dupla numeração da cédula, uma localizada no canto inferior esquerdo e a outra fluorescente no canto superior direito. Não se esqueça da marca d'água. E finalmente, verifique a impressão de partes complementares do valor das cédulas em áreas coincidentes do anverso e reverso, formando uma figura completa quando a cédula é examinada contra a luz. Parabéns, você tem uma nota genuína de R$2 e seguiu os procedimentos corretos conforme o Estado espera. Só que esses procedimentos só valem para a nota de R$2. Você terá que aprender para cada nota de 5, de 10, de 20, de 50, de 100. Já no caso do Bitcoin, basta informar o seu endereço de recebimento, fazer a transação, confirmá-la e ponto final. Lembrando que o Bitcoin é descentralizado, não tem controle central, nenhum governo, banco central, ninguém pode confiscar, penhorar ou bloquear ou controlar, não pode ser falsificado, você pode transmitir para qualquer parte do mundo, pode transferir valores pequenos sem pagar as taxas abusivas dos bancos e ainda por cima você não tem contato nenhum, já que é virtual e muito mais higiênico do que pegar um papel fornecido aí pelo Estado que passa de mão em mão. Muita gente tem me enviado mensagens pedindo para fazer um vídeo mostrando como comprar bitcoins. Então eu vou mostrar algumas formas, né, entre as inúmeras que existem. Vou começar com a mais básica, que é simplesmente você comprar de alguém que você conhece. Se a pessoa está pedindo um preço que você aceita, você compra pessoalmente e acabou. Um dos sites que promovem essa compra pessoal, né, uma das formas pessoais ou online, é o Local Bitcoins. Então aqui você tem reputação dos vendedores, né, ele até mostra pessoas que estão perto de onde você mora. Você pode colocar seu endereço aqui
e ver a reputação e negociar. Ele tem um sistema de escrow para garantir segurança aí na sua compra, né? Então é um dos sites aí que você pode usar. Lembrando, né, já adiantando que o Bitcoin não depende de nenhum site, tá? Isso aqui é apenas um facilitador. Outra forma aqui no fórum Bitcoin Talk, tem uma subseção Economia e Mercado, então existem muitas ofertas aqui, compro, vendo, né? Vendo apartamento, enfim, o mercado já está seguindo firme aí o Bitcoin e você, é uma outra opção aqui de você negociar, né, comprar ou vender Bitcoin. Outra forma, Mercado Livre, né, só que não é muito interessante porque aqui estão pedindo uma fortuna pelo Bitcoin, né. Você vê, a cotação agora está $131 no MTGOX e tem gente pedindo quase R$400, né. Então não compensa. Se você comparar aqui com o local Bitcoins, olha a diferença, ó. R$285, é bem melhor pagar menos, né? Claro. Deixando claro que o fato do Bitcoin ser vendido por um preço maior, você tem que analisar os dois lados da moeda. Que você vai pagar mais, né, em relação ao que você paga lá fora, mas também na hora que você vai vender, você ganha mais. Então, né, você tem que analisar os dois lados. A outra forma, o mercado Bitcoin aí, o pessoal já conhece, é a única bolsa aí do Brasil. Vão aparecer outras bolsas, tá? Mas, enfim, por enquanto não está dando para depositar em reais, mas segundo o site, em junho já vai poder. Seria uma das formas aí também, análogo ao MTGOX, que é o que eu vou falar agora, né? Para você transferir para o MTGOX, você pode usar o BitInstant, que é uma empresa de Nova York, né, pagar por boleto. Eles têm uma parceria com o eBanks aqui e, enfim, aí você manda lá para sua conta do MTGOX, que é a principal bolsa de Bitcoin do mundo. De novo, vou frisar, não existe site oficial do Bitcoin, ok? Todos esses sites aqui, cada um tem um sucesso em maior ou menor grau devido ao seu mérito, devido às pessoas usarem. Não significa que porque a principal bolsa aqui é o oficial. Isso não existe. Lembre-se que o Bitcoin é uma rede descentralizada, né? Uma moeda baseada numa rede descentralizada. E aí, voltamos aqui ao site onde você vê a cotação, né, do MTGOX. Eu também queria deixar claro que o Bitcoin não depende de moeda alguma. O fato de ele estar cotado em dólar é apenas uma conveniência, porque o dólar é a moeda mais influente do mundo. Você pode ver a cotação em qualquer outra moeda, euro, né, dólar canadense e assim vai. Então, inclusive você pode ver de outras bolsas também, né? O BTC, por exemplo, que é russo, tá uma cotação menor, né, do que o MTGOX. Enfim, você transferindo os fundos para cá, né, você pode negociar, compra e venda a qualquer valor, e aí fica a seu critério. Então é isso. Eu acho que eu dei uma introdução aí, eu coloquei os links todos na descrição e reforçar aqui o blog que eu abri para as lojas que aceitam Bitcoin. Eu continuo aceitando sugestões. Se você é lojista, aceita Bitcoin, envie seu site para o meu e-mail que eu vou divulgar, né? Então você só tem a ganhar. Se você conhece alguma loja que aceita Bitcoin aqui no Brasil, também me avise. Então é basicamente isso. Vamos usar o Bitcoin, que vai ser bom para todos. Vou gravar um vídeo bem rápido só para acabar com aquele mito que algumas pessoas propagam de que a economia em torno do Bitcoin não permite o crédito. Vou apresentar para vocês um site chamado BTC Jam, para quem não conhece, né, obviamente, onde você pode tomar empréstimo ou então investir em quem precisa de empréstimo, ou seja, emprestar. Você vai fazer o papel do fornecedor do crédito. E isso ocorre de pessoa para pessoa. Então aqui na apresentação ele já fala em taxas aqui anuais de 19%, vai depender do investimento que você escolher. E vou dar uma entrada aqui no site para vocês verem como é que seria, né, mais ou menos, se você está precisando de crédito ou empréstimo. A primeira coisa que você vai fazer, você vai
fornecer suas informações, né, redes sociais, fornecer identidade, sites relacionados, né, aqui o meu está incompleto, mas enfim, para que você consiga uma reputação no site e mostre que você é uma pessoa idônea, né, merecedora de receber o empréstimo, como qualquer caso aí onde você estivesse precisando de crédito. E aí você vai... você pode também pedir opiniões de amigos ou de pessoas, né, que vão colocar referência sobre você, e enfim. E aí, por exemplo, vamos supor que você fosse investir, né? Vamos supor que você queira investir em alguém que está precisando de empréstimo, né? Você vai catalogar todos os principais aqui, você vai ver a taxa, né, que eles estão oferecendo. Claro que você vai receber juros, né? Vai receber empréstimo de volta mais os juros, o tempo, né? Enfim, e várias pessoas podem financiar determinada pessoa, e a pessoa vai dizer para que ela vai usar aquele dinheiro, etc, né? E agora, se você está precisando de empréstimo, né? Então você simplesmente vai descrever seu empréstimo, vai escolher a finalidade, vai colocar o valor do empréstimo, né, em bitcoins, o tempo que você vai ficar com ele até você pagar de volta, né, a frequência com que você vai pagar o credor, a taxa que você vai pagar pelo empréstimo, e assim vai, né? Então tá aí algo assim totalmente independente do Estado, é completamente voluntário, livre mercado, excelente, e que é extremamente útil, né? E eu digo assim, a internet é ótima para você ver a reputação das pessoas, né? Você vai analisar cada perfil, vai analisar o histórico da pessoa, vai analisar opiniões, vai analisar tudo, e aí você decide, né, para quem você empresta, ou no caso, se você tiver precisando de empréstimo, né, ou se as pessoas vão decidir se você merece ou não. Bom, esse é o primeiro BTC Jam, né? É o mais famoso. Tem esse BitLending Club também, é a mesma coisa. Você pode investir ou pedir emprestado, e enfim, e é isso, né? E um outro no final aqui é o BitBond. Então assim, você pode conseguir taxas muito maiores do que deixar na poupança ou o que for, né? E o melhor, assim, esses sites não estão submetidos, né, ao Estado brasileiro, que seja, né? Ainda que você diga, mas eles estão nos Estados Unidos, né? Lá tem uma certa legislação, mas lá é uma economia mais livre, né? E o melhor de tudo, você está lidando com pessoas do mundo inteiro. Isso é infinitamente melhor do que você ficar restrito a um mercado, esse mercadinho aqui do Brasil, sabe? Que o mercado do Brasil é uma piada perto do mundo, né? Então é muito melhor. Você pode emprestar para o americano, você pode investir em um chinês, você pode, enfim, qualquer pessoa. Então fica a dica aí para quem achar interessante. Se tiver dúvida, pergunta nos comentários. E de vez em quando eu vou fazer um vídeo assim, dando uma dica, até com a intenção de divulgar, porque eu sei que, apesar de muita gente conhecer esses sites, tem muito mais pessoas que nunca ouviram falar. Então, né, quem sabe aí seja útil para alguém. Uma dúvida recorrente que as pessoas perguntam é como eu faço para comprar algo em lojas que não aceitam Bitcoin. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu vou começar mostrando o caso aí da Bitcoin to You, que lançou um cartão aí com bandeira da Mastercard que pode ser abastecido com Bitcoin. Então praticamente você resolve essa questão de uma determinada loja não aceitar Bitcoin usando um cartão que é alimentado com Bitcoin, e você pode usar em qualquer lugar, né? Então eu comecei com esse exemplo da Bitcoin to You, essa corretora que eu já citei em outro vídeo, porque para focar em quem está no Brasil, né? A vantagem é que ele já vai operar em reais,
Então simplesmente você envia Bitcoin, é feita a conversão e você pode usar em qualquer lugar. Por que eu estou citando esse tipo de iniciativa? Para quem não quer usar banco, não confia em banco, não quer ficar vulnerável aí a penhoras, por exemplo, confiscos, etc. Como é o meu caso, né? Se por qualquer motivo você quiser se livrar de bancos, então use Bitcoin e esses cartões aí vão resolver a sua vida. E só uma observação rápida que eu quero fazer é o seguinte: no caso desse cartão da Bitcoin to You, como ele é do Brasil, eu acredito que o saldo sim poderia ser penhorado. Por isso que eu vou citar as soluções estrangeiras que daí estariam fora aqui da jurisdição do Brasil, e aí você estaria perfeitamente seguro. Outra alternativa, né? Aí já no caso no exterior, Neteller, ou Neteller, eu não sei a pronúncia. Algumas pessoas aí já conhecem esse site e tal, já usavam. Também tem um cartão que você pode pedir, né? Você pode até fazer um cartão virtual de graça aqui, né? Se você não precisar do cartão de plástico, e pode abastecê-lo com todos esses métodos aqui, incluindo o Bitcoin. Você não vai pagar taxa nenhuma para abastecer, os outros você paga alguma taxa. Então tem essa vantagem aqui do Bitcoin. Além do que armazenar sua renda em Bitcoin, você está mais seguro, é óbvio, né? Então você manda Bitcoin, é feita a conversão para moeda, aí no caso dólar ou euro, o que for. Se você estiver morando no exterior, né, no Canadá, qualquer outro lugar aí que eles aceitem, você pode usar a moeda nativa aí da sua região. E a vantagem, no meu caso, é que eu fico protegido, né? Eu posso manter minha renda em Bitcoin e abastecer o cartão e usar em qualquer loja do mundo inteiro. Posso usar até caixa eletrônica se eu quiser, entendeu? Em qualquer lugar do mundo. Então, ou seja, com Bitcoin você tem dinheiro no mundo inteiro e pode sacar e pode pagar qualquer coisa que você quiser, comprar, etc. Isso é muito mais flexível do que depender de banco. Para quem viaja aí, sabe a dor de cabeça que é ficar lidando com conta bancária ali, aqui, ou não sei o que, eu vou ter que pagar taxas bancárias aí, ou relacionadas, né? Nesse caso aí você vai escapar até do IOF, porque o cartão não é daqui, né? Então não vai incidir esse tipo de imposto. Que mais? Outros sites aí, Advcash, né? Advanced Cash também fornece cartão parecido, né? A Xapo ou Chapo, como você quiser falar também, é outra alternativa. A NXBTC, que é de Hong Kong, ela que foi uma das primeiras aí a oferecer esse tipo de cartão, né? Olha lá, você abastece com Bitcoin e usa em qualquer lugar. eCoin é outra alternativa. E para finalizar aqui o Dift, né, que é um site que você pode comprar. Vamos supor que você queira comprar, por exemplo, numa dessas lojas, Amazon, ou eBay, ou no site do eBay e tal. Você compra um gift card, pode usar Bitcoin também, no valor que você quiser, e compra o seu produto. Ou seja, então não tem desculpa para não usar Bitcoin. Entendeu? E a grande vantagem é essa, você é dono da sua renda. Então, esse vídeo aí é o que faltava eu fazer para esclarecer para as pessoas que me perguntam como é que você vive com Bitcoin, né? No futuro, quando todas as lojas aceitarem Bitcoin, você nem vai precisar disso aí. Mas nesse período de transição, isso aí já resolve todos os problemas, todas as questões referentes à aceitação ou não, né? Que a beleza do Bitcoin está justamente aí, ele não obriga ninguém a aceitar. Então, é muito melhor você fazer essa transição dessa forma voluntária do que usar força. Se você é lojista, assista esse vídeo até o final que vai lhe interessar muito. Eu vou mostrar para você qual a vantagem de aceitar bitcoins em relação, por exemplo, a quem aceita cartão de débito ou crédito. Primeira grande vantagem para o lojista é que você vai se livrar da taxa, que costuma ser de 4% ou mais para quem aceita cartão. Então, com o Bitcoin você não vai pagar taxa alguma, né? Então, já tem uma vantagem logo de cara. Você não vai depender de uma empresa, né? E você ainda pode, inclusive, dar um desconto para quem pagar com Bitcoin. Por exemplo, 10% ou mais, né? Os preços cairiam, você seria mais competitivo, porque você vai se livrar dessa taxa. Como o Bitcoin tende a aumentar de valor, e a projeção agora para 2014, né, agora está em torno de $800, pode chegar aí $4.000 ou mais,
esses 10% ou mais de desconto que você der, você vai recuperar com a valorização. Então você não está perdendo nada. Né? Alguém pode dizer, mas a legislação do Brasil impede que se discrimine o preço baseado na forma de pagamento. Ok, então você cobra o mesmo preço e o resultado para o lojista é que o lucro vai ser maior, já que você não estará pagando taxa alguma. Né? Então é muito melhor. Outra grande vantagem do Bitcoin, principalmente para quem tem loja virtual, é que não há chargeback, ou seja, as transações de Bitcoin são irreversíveis. Para quem aceita cartão, sabe que as transações podem ser revertidas, inclusive meses depois. Então o sujeito vai lá, usa um cartão de crédito, faz uma compra, o lojista envia o produto e depois vem o titular do cartão dizer que não fez compra alguma. As operadoras aí se matam para combater as fraudes. Agora, com o Bitcoin você se livra de tudo isso, você não corre esse risco mais. Né? Então, realmente, quem tem Bitcoin é realmente o dono daqueles Bitcoins, ou seja, o consumidor transfere para o vendedor e ninguém se mete nessa troca voluntária. E outra vantagem, né, aí no caso para estabelecimentos físicos, né, o Bitcoin não depende de uma maquininha da operadora, a Cielo, Redcar ou qualquer outra. Né, muito menos cartão, então facilita até para o consumidor que não precisa carregar cartão. Muitas vezes essas máquinas apresentam problema ou estragam, né, enfim. Basta o vendedor usar um simples celular, né, ou um tablet, ou se tiver um computador, qualquer coisa que mostre o QR Code, que é esse código que você está vendo aí, e ele já passa o endereço para o consumidor fazer a sua compra. Pronto, o consumidor filma o código com o celular e transfere os bitcoins e acabou a transação. Né? Ou seja, o custo é muito menor, você não vai precisar alugar ou comprar uma máquina dessas. Né? Então, é uma vantagem para você que é lojista. Então, qualquer negócio pode aceitar bitcoins. Ou seja, desde um camelô, né, até um feirante, até um hipermercado. Né? E com custo muito mais barato. Imagina esses promo centers cheios de stands, né, aceitando bitcoin. Seria muito melhor. Uma vez quando eu fui no stand center, no stand com uma chinesa, e eu queria pagar com cartão, ela... Não, mais caro, o cartão paga taxa. Quer dizer, no fundo ela estava certo, né? Só que isso vai acabar. Ou seja, o Bitcoin seria muito melhor, ela não pagaria taxa e eu não teria o trabalho de ficar carregando dinheiro espécie, né? Ou aceitando troco, carregando moeda, que é um saco. Ninguém gosta de carregar isso aqui. Hoje todo mundo tem celular, tem mais celular do que habitante no Brasil, e isso só vai aumentar. Então, o que é mais prático do que ter tudo no seu celular? Nada mais conveniente do que isso. Outra vantagem também para estabelecimento físico. Você acaba com essa história de clonagem de cartão. Não existe isso mais com Bitcoin. E por fim, a maior vantagem do Bitcoin, na minha opinião, que é o fato de ser uma rede descentralizada, ou seja, não está submetida a um órgão central, nem a banco central, governo ou uma empresa. Então é realmente, de fato, uma troca voluntária com toda a liberdade que deve existir. Ao contrário de operações com cartão, né, que são monitoradas aí pelos órgãos de fiscalização, o Bitcoin não tem essa. Simplesmente você vai fazer uma transação entre duas partes e ninguém vai se meter, ninguém vai interferir nessa transação. Não tem CNPJ vinculado, não tem CPF, não tem nome, não tem nada. É uma transação livre que só interessa as duas partes que estão negociando, né, estão realizando essa troca voluntária. E antes que eu me esqueça, não se esqueça de acessar o meu blog lojabitcoin.blogspot.com.br, onde eu coloco diversas lojas que já aceitam Bitcoin, tá? E inclusive eu mostro plataformas prontas como BitPay, entre outras, em que você já tem tudo pronto para você integrar para sua loja. Mas existem diversas formas de você aceitar Bitcoin. Então, qualquer dúvida, pergunte, e quando você passar a aceitar, me mande a sua loja, que eu mesmo vou fazer a divulgação. Bitcoin, chamado Os Dois Grandes Problemas do Bitcoin. E eu vou mostrar aqui, vou refutar cada argumento que ele citou nesse vídeo. O que ele disse, né, até relatou, e na minha opinião é um atestado, né, de que ele realmente cometeu um erro, é dizer que ele conheceu o Bitcoin em 2009, 2010, né, e não aproveitou sequer para minerar ou sequer para comprar Bitcoin naquela época. Ele mesmo falou, se comprasse $10 de Bitcoin naquela época, hoje teria $100 mil. Ou seja, na minha opinião, isso é uma admissão de um erro gravíssimo. Ou seja,
Já começa o vídeo dizendo, eu cometi um erro, eu deixei de ganhar dinheiro. A menos que você seja masoquista, Easy. Eu pelo menos não conheço ninguém que goste de perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro. Então, ok, você admitiu um erro, só que o problema é o seguinte, você continua insistindo no erro, você não aprendeu com o seu erro, você perdeu uma oportunidade e continua falando mal. Será que é porque você está arrependido, né? Ou outro motivo? Errar não é problema, errar é humano. O problema é você insistir no erro, né? Mesmo quando você está diante de inúmeras evidências de que você está errado e você quer continuar errando. Depois, o Easy ele cita sobre a crise financeira de 2008. Tá? Eu vou logo de cara citar duas referências aqui para vocês entenderem porque a crise financeira de 2008 não tem nada a ver com o livre mercado. Tá? Ela foi fruto da intervenção estatal, regulação estatal, não foi falta de regulação, como ele sugeriu. E para provar isso, basta ver esse vídeo para entender a crise financeira do canal Ordem Livre, tá? Para quem prefere vídeo, ou esse excelente texto do Leandro Roque, como ocorreu a crise financeira americana. Eu não vou detalhar isso aqui no vídeo, porque senão levaria um vídeo inteiro. Então, para quem está realmente interessado, veja esse vídeo ou leia esse texto. O maior mérito do Bitcoin é a descentralização. E essa é a minha primeira crítica aí ao primeiro argumento que o Easy Nobre deu para falar que seria uma das desvantagens do Bitcoin, ou seja, a descentralização, quando na verdade a descentralização é a maior vantagem do Bitcoin. Se o Bitcoin não fosse descentralizado, eu não estaria usando. Por quê? Porque eu não quero ficar submetido a um órgão central, a um governo, ou de repente até mesmo uma empresa. Esse excelente artigo aqui também do Leandro Roque, que eu recomendo todos os artigos dele, porque o Banco Central é a raiz de todos os males. Eu vou ler certas partes aqui para vocês entenderem. Veja esse parágrafo. Para o governo federal gastar, ele precisa arrecadar dinheiro. Já vou deixar claro aqui que arrecadação significa imposto. Imposto significa roubo. Tá tirando dinheiro do seu bolso para sustentar algo que você não pediu. Isso é algo óbvio. Para arrecadar dinheiro, o governo cobra impostos ou emite títulos da dívida, os quais são comprados pelos bancos. Via de regra, ele utiliza uma combinação desses dois mecanismos. Assim como qualquer instituição, quando o governo se endivida, ele tem de pagar juros sobre essa dívida. Até aí nenhuma novidade. Aí, mais para frente, caso não existisse um banco central, a quantidade de dinheiro na economia se manteria relativamente constante. E mais para frente, quanto mais o Estado se endividasse, quanto mais dinheiro ele tomasse emprestado, menos dinheiro sobraria para os bancos emprestarem para pessoas e empresas. Consequentemente, maiores seriam os juros cobrados sobre esses empréstimos. Afinal, a quantidade de dinheiro a ser emprestada ficou reduzida, pois o governo abocanhou grande parte para cobrir os seus gastos. Tá? Isso é como funcionaria sem um banco central. Logo, o Estado simplesmente não poderia sair se endividando continuamente, pois inevitavelmente chegaria um momento em que os juros estariam em níveis calamitosamente astronômicos. Da mesma forma, ele não poderia sair aumentando impostos para saciar sua sede por recursos, pois poderia acabar incitando uma revolta popular. É nesse cenário que entra a genialidade, ele está sendo irônico aí no texto, né, por trás da criação de um banco central. Um banco central resolve esses dois problemas numa só tacada, imprimindo dinheiro. Aí ele explica aqui que atualmente o Banco Central não imprime dinheiro, né? Vai falar da lei da responsabilidade fiscal, só que ele explica direitinho aqui, ó, nessa parte. Funciona assim, quando o Banco Central quer expandir a base monetária, ele precisa realizar aquilo que chamam de operações de mercado aberto, open market. Isto é, o Banco Central compra títulos públicos que estão em posse dos bancos, exatamente aqueles títulos que os bancos adquiriram do Tesouro quando emprestaram dinheiro ao governo. Falando mais explicitamente, o Banco Central cria dinheiro para comprar esses títulos que estão em posse do sistema bancário. Atualmente, essa é a única maneira legal de o Banco Central criar dinheiro. Como o Banco Central faz isso? Grosso modo, ele aperta um botão no computador e acrescenta alguns dígitos na conta. As reservas compulsórias, que o banco que está vendendo os títulos possui junto ao Banco Central. De onde veio esse dinheiro? De lugar nenhum. O Banco Central criou do nada. Nenhuma outra conta foi debitada. A base monetária expandiu magicamente, as reservas desse banco aumentaram. Ou seja, isso é que dá você pedir um controle central da moeda. Tá? No caso, pedir por um banco central, pedir por governo. É isso que acontece. Você dá muito poder para alguns burocratas criarem dinheiro do nada.
Criar dinheiro do nada significa o quê? Que você vai desvalorizar a moeda e significa que você está gerando inflação monetária. Essa é a verdadeira definição de inflação. Tá? E gerar inflação monetária tem como consequência inflação de preços. Por isso que naquele vídeo, como o governo gera inflação e prejudica você, eu expliquei que na verdade quem é o culpado pelo que eles chamam de inflação, né? Porque é um truque semântico atribuir a culpa ao mercado, na verdade a culpa é deles. Então tome cuidado com isso. Tanto eles conseguem desvalorizar a moeda, que daí quando o dólar sobe, que significa que o real está desvalorizado, né? O que eles fazem? Olha lá, Banco Central torrou 6 bilhões de dólares em um dia para reduzir 2 centavos na cotação da moeda norte-americana. Aí eu pergunto para o Easy Nobre, é isso que você defende, Easy? De onde saiu esse dinheiro, né, para conseguir manipular o preço da cotação aí do dólar, né, em relação ao real? De onde sai esse dinheiro? Né? Quem é o principal prejudicado em relação a isso? Aí, continuando, BC anuncia leilões diários até dezembro para tentar conter a alta do dólar. Quer dizer, você está defendendo isso, uma moeda manipulada pelo Banco Central? Né? A quem interessa esse tipo de manipulação? E aqui eu mostro para vocês um artigo também do Leandro Roque, tá? Uma excelente referência chamado Uma moeda forte poderia trazer desvantagens para os brasileiros. Por que eu estou citando esse artigo? Para explicar para o Easy Nobre a vantagem de uma moeda forte, tá? Ou seja, uma moeda valorizada. Porque quem defende desvalorização da moeda é protecionista, é gente incompetente, é gente que quer ganhar sem competir, ou seja, quer recorrer ao Estado babá, né, para desvalorizar a moeda e ganhar mais produzindo o mesmo tanto. Então eu vou ler aqui um parágrafo para vocês entenderem como é que isso funciona. Por exemplo, ele vai dar um exemplo antigo aqui. Vejam o que houve recentemente no Brasil que adotou a medida de desvalorização cambial defendida pelo leitor. Em julho de 2011, um dólar valia R$ 1,54. Isso significa que um brasileiro que ganhava um salário de R$3.000 tinha o poder de compra de 1.948 dólares. Hoje, né, na época do artigo, após a adoção das medidas defendidas pelo leitor, um dólar vale R$ 2. Logo, um brasileiro que ganha R$3.000 viu seu poder de compra cair para 1.485 dólares. Para manter seu poder de compra inalterado, este brasileiro teria de ganhar hoje R$ 3.934. Como pode esta abrupta redução no poder de compra da população brasileira ser defendida? Como ela pode ser boa para a economia? Né? Ou seja, essa é a pergunta aí que fica para o Easy Nobre. Ele está defendendo a desvalorização da moeda para prejudicar ele próprio e toda a população, porque você perde seu poder de compra. Tanto é que no mesmo artigo ele cita aqui, ó, em termos de bem-estar, é preferível ser um desempregado alemão que ganha 800 euros de seguro-desemprego e que pode utilizar esta moeda ainda forte para adquirir bens estrangeiros a custos baixos, a ser um assalariado brasileiro que com seus R$ 1.500, rendimento médio real dos trabalhadores do setor, no caso de 2011, tem hoje um poder de compra nominal de 576 euros, mas que, considerando todas as tarifas de importação, tem um poder de compra real muito abaixo disso. Ou seja, é um desastre isso aí, defender a centralização, né, o monopólio da moeda e que ela seja manipulada e controlada, desvalorizada ao bel prazer aí do governante no poder ou do burocrata que esteja aí no comando do Banco Central. E no final ele até cita a China, né, falando que a China já é um exemplo de uma minoria exportadora e rica, né, às custas de uma maioria que não tem poder de compra. Ou seja, justamente é na China que o Bitcoin está sendo mais procurado, porque as pessoas querem se livrar do Yuan e querem Bitcoin, né, que é uma moeda muito mais forte. Não é à toa que a demanda da China é crescente. Né? Quem quer ficar dependendo de uma moeda controlada pelo Estado e fraca ainda, desvalorizada? Ninguém. Outra grande besteira que o Easy Nobre falou é que o Bitcoin não pode ser usado como moeda devido à sua oscilação. Acontece que o Easy Nobre se esquece que toda moeda oscila. O real oscila, o dólar oscila e pior, na verdade, os governos e os bancos centrais mascaram essa oscilação, como eu mostrei aí. Eles gastam dinheiro para manter uma suposta, uma aparente estabilidade que é uma grande mentira. Tá? Então,
Quando, por exemplo, você ouve a notícia que o dólar está subindo, isso significa que o real está desvalorizando, né? E não só por culpa aqui do governo daqui, mas também por culpa do Banco Central daqui e por culpa do Banco Central americano também, né? E do governo americano, porque o que eles fazem? Eles estão jogando bilhões todo mês no mercado, praticamente eles exportam essa inflação monetária. Isso afeta o Brasil também, tá? Agora, o que a gente tem que falar claramente sobre a questão do preço? Não existe preço fixo, não existe essa história de que o preço vai se manter estável ao longo de um tempo. Sempre. O mercado é um processo dinâmico, depende da oferta e da procura. Então, isso vale também para a moeda, né? Toda vez que você tenta fixar um preço, como por exemplo foi feito na Venezuela, agora eles estão chegando ao absurdo de prender empresários, né? Chegou a faltar papel higiênico na Venezuela, sabe? A inflação de preços lá tá mais 50%, quer dizer. Então isso é resultado de um estado extremamente interventor. Na Argentina a mesma coisa, né? Ninguém quer usar o peso argentino, né? E lá também congelaram preços, ou seja, toda vez que você fixa preços, né? Até o Brasil já passou por isso. Toda vez que você tabela preços, você está promovendo escassez do produto, né? Então seria um desastre gigantesco você esperar que uma moeda tenha um preço fixo, tá? Ou estável. Isso não existe. Isso aí é discurso de incompetente, discurso de protecionista, como eu já mostrei antes. Então não é assim que funciona. E o Bitcoin, ele está mostrando, na verdade ele significa o quê? Livre mercado. Tá? Se ele chegou hoje a $770, isso foi pelo livre mercado. Significa que o mercado está valorizando cada vez mais. Entenda os sinais que os preços estão passando. Tá? Esse valor é muito claro. Mostra o quê? Que o mercado está dizendo que o Bitcoin tem valor. E, como eu falei, vai continuar subindo cada vez mais, até porque ele é limitado, né? Ele não pode ser inflacionado da forma que os bancos centrais fazem, tá? Apesar dele estar sendo minerado, isso seria uma inflação monetária, mas é uma taxa que vai decrescendo cada vez mais. Tanto o Izinobre está errado que, por exemplo, ele não vê. O BitPay, por exemplo, já tem mais de 12 mil, né, lojas cadastradas. Cada vez mais, a cada dia que passa, a gente vê novas pessoas aceitando Bitcoin em seus serviços, produtos. Ou seja, por que não pode ser usado como moeda? Só porque o Izinobre falou que não pode? Né? Então, o que eu vejo, Izinobre, da sua parte, é um arrependimento profundo de não ter investido no Bitcoin antes. Só que a boa notícia é a seguinte, ainda dá tempo. Então, em vez de você insistir no erro, o meu conselho, o conselho que eu estou te dando hoje em 2013, tá? Compre o quanto antes Bitcoin, você não vai se arrepender no futuro. Agora, se você continuar insistindo no erro, né, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, sei lá, você vai chorar. E se você se arrepender daqui a 5 anos, bom, e aí? Você vai ter 2 arrependimentos para conviver o resto da vida? Não faz sentido. E ainda mais porque você mora no Canadá, é o país que está sendo, até agora, aparentemente amigável com Bitcoin. Teve o primeiro caixa eletrônico do Bitcoin, ou seja, por que tanta repulsa ao Bitcoin? Você está num local, né, o melhor local aí para o Bitcoin. Está melhor que o Brasil, né, porque o Brasil está demorando a enxergar o valor do Bitcoin. Né? Então não faz sentido. E outra coisa, se você criticou o liberalismo, né, o mercado livre, por que você mora no Canadá, que é a sexta economia mais livre do mundo? Por que você não volta para o Brasil, que é a 100ª economia mais livre do mundo? Por que você não foi morar na Argentina, que está abaixo do Brasil, ou Coreia do Norte, ou Venezuela? Entendeu? Você foi para uma economia livre e você está aproveitando e aproveitando a vida em uma economia livre. Né? Então o Bitcoin é isso, é livre mercado. E por isso que está dando certo cada vez mais. E eu digo e repito, o Bitcoin vai continuar crescendo, se expandindo, valorizando. Tá? Então não deem ouvidos a quem está criticando, porque a sensação que dá é que quem critica está com medo de ver na prática a prova que o livre mercado funciona de fato. E o Bitcoin é o melhor exemplo que a gente pode dar de livre mercado, totalmente desregulado, funcionando perfeitamente bem e cada vez maior
e melhor. E para quem quiser, eu coloquei diversos links com inúmeras informações na descrição. Deem uma lida, tá? Assistam os vídeos que eu recomendei. Vocês não vão se arrepender. Procurem informações precisas e corretas. Isso pode determinar o futuro de muita gente, uma oportunidade única que muitos estão tendo. Então o futuro será, não só, eu digo ainda não só do Bitcoin, mas das criptomoedas. As criptomoedas são a maior revolução que a gente está vivendo. E tem gente que está se recusando a enxergar, infelizmente. Eu nem ia comentar essa notícia, mas como tanta gente está me mandando ela, eu acho que vale a pena fazer um vídeo, né? Aqui, ó, o homem compra $27 em bitcoins e 4 anos depois eles valem quase $1 milhão. Isso aqui não me surpreende. Por quê? Porque é algo que eu já venho falando nos últimos vídeos, né? No caso, a história desse norueguês aqui, Christopher Cocker, ele comprou em 2009 $27 em bitcoins, né? Comprou cerca de 5 mil bitcoins. E aí, 4 anos depois, ou seja, 2013, quando teve aquele aumento significativo do valor do Bitcoin, ele descobriu que ele tinha quase $1 milhão. Aí, resultado, né? Ele comprou um apartamento, né? E, enfim, a notícia tá se espalhando aí rapidamente, né? Ou seja, é interessante porque é o que eu venho falando, né, há um tempo, e muitas pessoas são céticas, fazem piadas, não acreditam, mas isso aí é a teoria comprovada na prática, né? O que eu falo está correto, eu sei que está correto. Teoricamente, o Bitcoin ele atende aos critérios da Escola Austríaca de Economia, né? Ele é uma moeda limitada, no máximo 21 milhões de bitcoins, divisível em, enfim, 2 quadrilhões de unidades atômicas. Ele não pode ser falsificado e pode ser enviado para qualquer lugar do mundo em instantes, né? É até interessante para os parceiros do Google, quanto tempo que vocês demoram para receber o pagamento do Google, né? Em cerca de 5 dias, às vezes uma semana. O Bitcoin você receberia em instantes. Então é muito melhor, né? Então eu quero explicar para vocês, ó, seguindo o gráfico aqui, como é que isso é possível, né? As pessoas ficam impressionadas. E isso é o valor de um exemplo prático, porque eu posso fazer 1000 vídeos explicando a teoria e ninguém acreditar, mas quando tem um exemplo prático, as pessoas ficam de queixo caído. Mas não é para se impressionar, isso aqui é previsível. Então, por exemplo, aqui eu só tenho até 2011, mas em 2009, quando o Bitcoin começou, não tinha valor nenhum, tá? Depois foi tendo valor no nível de centavos, né? Depois foi aumentando. Então, essa época aqui era não só bom em 2009, né? E depois era não só muito fácil minerar, porque a dificuldade era baixa, né? Conforme o tempo a dificuldade vai aumentando, como também era bem mais barato para você comprar, né? Tanto é que ele comprou em 2009 5 mil bitcoins com apenas $27, né? Hoje, se você for comprar 5 mil bitcoins, é só fazer a multiplicação, tá cerca aí mais ou menos de R$480 ou R$500, então faça as contas aí para você ver quanto você gastaria, né? Então, aí, ou seja, com o tempo, ó, chegou em dezembro de 2012, né? Aqui eu lembro que eu fiz o meu primeiro vídeo sobre Bitcoin, estava valendo cerca de $13 mais ou menos, né? E aí em 2013 teve essa subida aqui, tá? Isso aqui foi motivado principalmente por aquela crise lá do Chipre, que eles estavam ameaçando meter a mão no dinheiro lá dos poupadores lá do Chipre, né, de quem tinha conta lá. E muitos críticos aí do Bitcoin adoram usar esse evento aqui para falar que a moeda é muito volátil e não merece crédito. Mas eles não entendem que isso aqui, um dos motivos dele ter subido a $266 e caído, é porque por deficiência da própria bolsa, dessa bolsa do Japão, MTGOX, que até então era a mais popular, né? Hoje ela já está um pouco decadente, já está sendo superada por várias outras, mas ela não aguentou o número de requisições, né? E o lag, né, o atraso, foi tão grande que gerou um monte de vendas assim em pânico, né? E aí despencou o preço. A pessoa achou que ia perder muito, falou, melhor eu perder com um pouco de prejuízo do que muito. E aí foi aquele famoso panic sell, né? A venda de pânico, ou baseado no pânico. Então tá, mas ninguém fala depois, ó, como que ele se manteve praticamente assim, ó, constante, com variações bem menores e agora subindo, né? Agora está subindo por quê?
Porque os chineses estão comprando muito Bitcoin, né? O Baidu, que seria o Google da China, anunciou que vai aceitar Bitcoin para alguns de seus serviços, mas enfim, tem um interesse aí da China, né? Isso é claro, isso a gente pode comprovar que eles estão realmente, as bolsas da China estão movimentando muito, então isso fez o valor subir, tá? De novo, repetindo, Bitcoin não depende de bolsa nenhuma, não depende de site nenhum, tá? Não depende de nada, o Bitcoin pode existir sem nenhum site, sem ninguém, tá? É descentralizado, como eu falei, não depende de banco central, de nada. Então tá. Aí você fala, bom, então, qual é a boa notícia então? Já que você comentou o caso desse norueguês, né? Que ele sirva de exemplo aí para mostrar na prática por que vale a pena comprar Bitcoin, né? Lembrando que o Bitcoin não é só para investimento, ele é uma moeda de troca, mas ele também é um investimento. Tá? Isso que você tem que entender. Então, a boa notícia é que você pode repetir isso que ele fez, tá? Em outra proporção, mas pode, né? Hoje o Bitcoin está cerca de $210, tá? Aqui no Brasil, quase R$500. Aí você fala, mas como é que eu vou comprar um Bitcoin? Não tenho R$500. Você pode comprar fração de Bitcoin. Você pode comprar R$10 de Bitcoin, R$20 de Bitcoin, o quanto você quiser, entendeu? Mesmo que você seja cético, compra lá então, que seja, compra R$50 de Bitcoin e deixa lá, e vê o que vai acontecer daqui a 5 anos. Né? Eu desafio aqui alguém voltar daqui a 5 a 10 anos e mostrar que eu estou errado, porque esse vídeo vai ficar aqui para sempre. Tá? Então eu estou desafiando os céticos a me provarem que eu estou errado no futuro. Quem comprar hoje vai se dar muito bem no futuro. Quem não comprar hoje vai se arrepender profundamente. Não foi por falta de aviso, porque eu estou cansado de avisar. Então no Brasil, como é que você compra Bitcoin? Vou te mostrar os meios mais fáceis, tá? Por exemplo, você pode usar as bolsas. Tem o Bitcoin to You, que é uma das bolsas aí que você pode usar para comprar. Tem o mercado Bitcoin, que ele também trabalha com Litecoin, né? Olha lá, aqui ele mostra a cotação, também você pode comprar. Tem o Bitfication, essa aqui é menor, mas também dá para você comprar. Tem o local Bitcoins, que esse aqui a ideia seria você comprar direto com alguém, né? Mas nada impede que você faça essa transação inteiramente pela internet, ou enfim, ou através de banco, né? Tem um sistema chamado de Scroll, né? Que a gente chama de Scroll, que é como se fosse um mercado pago. Você envia o dinheiro, a pessoa só vai receber depois que ela cumprir a sua obrigação de te mandar os Bitcoins, né? Enfim, tudo isso você não só pode comprar, como vender Bitcoins também, entendeu? Deixar claro aí que os Bitcoins não são um caminho só de uma via. Muita gente fala assim, mas como é que eu vou comprar não sei o que com Bitcoin? Se você precisar de reais, você vende Bitcoin, tá? Agora, o ideal no futuro é que todo mundo trabalhe com Bitcoins e aceite Bitcoins. Isso vai acontecer gradualmente. Ninguém vai ser forçado a aceitar Bitcoins, mas a pessoa vai usar Bitcoins porque ela vai ver que é uma vantagem. Ou seja, é algo extremamente voluntário. Né? E essa é a beleza do Bitcoin. E uma outra opção aqui é o Bitstamp, que essa aqui é da Europa. E ela aceita depósito via alguns bancos, né? Ou, se eu não me engano, boleto também. E você pode comprar lá. Então você tem que comparar as taxas e ver qual compensa mais e fazer aí a sua compra. Enfim, é a dica que eu estou dando, tá? Os fatos estão aí, esse tipo de notícia vai acontecer cada vez mais, tá? Isso aqui não é novidade nenhuma. E então, pessoal, sejam inteligentes, sejam espertos, tá? O Bitcoin ele é um sucesso porque não é porque ele foi a primeira moeda digital descentralizada. Isso também ele tem um mérito técnico, mas o principal motivo do sucesso do Bitcoin é porque ele segue a teoria da escola austríaca de economia. Tá? Ele não é uma moeda que vai ser inflacionada para sempre como os governos estão fazendo, imprimindo moeda, inflacionando. O verdadeiro significado de inflação é a expansão da oferta monetária. Isso aí o Brasil faz muito, né? Os Estados Unidos também. Então eles desvalorizam as suas próprias moedas. O Bitcoin é o contrário. Ele vai ter essa, digamos assim, a gente pode chamar de uma pequena inflação até completar 21 milhões de Bitcoins e depois acabou. É só aquilo, ou seja, é algo que se você não vai gerar mais Bitcoins depois de 21 milhões, então o valor dele vai ser cada vez maior, tá?
Isso é ótimo para todos, isso é excelente para a economia e excelente para quem tem, tá? Porque ele incentiva a poupança, que é o que a gente precisa para a economia. Ao contrário, hoje o governo ele não incentiva a poupança, ele incentiva é que você gaste, que você se endivide, que você pegue crédito, enfim, gerando mais e mais inflação. Então é isso, esse é o motivo do sucesso do Bitcoin e esse é o meu vídeo comentando essa notícia e por que você deve comprar Bitcoin. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí que eu respondo, eu esclareço aí qualquer dúvida que vocês tiverem, porque esse é o assunto mais importante hoje. Inclusive, um recado para todos esses aí que protestam, né, esses aí que adoram arrebentar tudo, a melhor forma de protesto e talvez o maior ativista de todos os tempos foi o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Isso é ativismo de verdade, é ativismo que não usa coerção, usa inteligência. E o Bitcoin tem um poder enorme, tá, de tirar o poder do Estado e devolver o poder para você. Tá? Porque você não vai ter que depender mais de banco, de nada. Você é dono da sua renda, você é o seu banco. E ponto final. Isso devolve o poder para o indivíduo. Isso aí é extremamente revolucionário. E eu fico impressionado que muita gente não percebeu. Quando cair a ficha dessas pessoas, elas vão falar, caramba, por que eu fui tão burro de não ouvir o que o Daniel Fraga falou? Mas é isso aí, eu vou continuar falando. Né? Então, boa sorte e comprem bitcoins, invistam, tá? E já deixar claro, para quem quer saber, 95%, até mais do que eu tenho, tá em Bitcoin, tá? Tamanha confiança que eu tenho no Bitcoin, só para você ter uma ideia. E outra informação que eu já falei em outro vídeo, mas faço questão de repetir. Olha essa previsão do valor Bitcoin no futuro, né? Não é que seja $300, $500 ou $1.000, vai chegar a $100 mil, ou quem sabe até $1 milhão por Bitcoin. Por isso que eu falei, dá para repetir o que esse norueguês fez, né? Basta você comprar hoje. Então a escolha é sua, né? O futuro depende das suas escolhas no presente.